celebração a Pedro Melo. Não podia esquecer dos verdadeiros amigos do Pedro Melo, do dia a dia, o Alexandre Charin, que juntamente comigo e o Pedro, durante anos, frequentamos esse restaurante, que é o restaurante do meu coração. Ricardo Mac trabalhou com o Pedro, Paulo Plete, um amigo do Pedro. Pedro. Cara, o Pedro foi a perda de um irmão. Não era um amigo, era um irmão. Um cara que... Meu irmão mais velho que eu não tive. E, pô, falar do Pedro, cara, é redundante, né, cara? Porque era um cara espetacular, um gentleman. Um cara que não falava mal de ninguém, um expoente da noite. Enfim, cara, porra, eu tô com o coração partido, até com dificuldade de expressar o que ele representava para mim, para Porto Alegre e para todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que Deus sabe o que faz. E acho que ele foi lá já ajeitar lá o rolo para nós lá, as VIPs lá do céu, preparar já. E um dia à tarde a gente vai se encontrar todo mundo e, porra, muito triste mesmo. Obrigado, Alexandre. Ricardo Mac, o chinês, o Igor, ator de novela, modelo consagrado. Tem uma coisa interessante, ele começou trabalhando com o Pedro, né? Eu comecei correndo com o Pedro Melo, com 16 anos a gente já corria. Não, na verdade o Pedro me chamou para um evento, eu já estava começando a trabalhar, não chegamos a trabalhar juntos. Eu fiz um evento numa casa dele, eu acho que foi no Bunker. Um aniversário meu ele fez no Bunker. Até me trouxe do Rio para um aniversário, mas o Pedro era meu parceiro de corrida. Aprendi tudo com ele, alongamento, aquecimento, corrida. A gente corria 20 km por dia. Eu me tornei vencedor na vida graças ao esporte, e o Pedro Melo tem uma participação muito grande nisso. A gente... Pedrão, vamos correr muitas milhas. Muitas e muitas milhas. Paulo. O que falar do Pedro? Sei lá o que falar do Pedro. Pedro era uma pessoa especial, um diferencial, um cara com um grande coração, um cara que juntava as pessoas que não se conheciam até para formar novas amizades. Era um excelente empreendedor e a gente conviveu anos na casa lá do Charin, do Xande, jantando, fazendo nossa confraria, enfim, indo a eventos junto. O Pedro era um cara especial, não tem o que dizer dele. Inclusive eu vou pedir pro Xande, em nome de todos os amigos, criar um drink, um prato, uma homenagem no cardápio. Vai ter que ser um drink com espumante, né? Muito espumante. Cara, segunda-feira já tava pensando em fazer alguma homenagem para ele, né? Inclusive, porra, eu tô pensando até o salão da frente, eu vou colocar o nome dele, a entrada do restaurante. Vamos fazer um programa lá. E todas as homenagens possíveis, imagináveis. E, porra, cara, sabe que eu, confessar, todo canto que eu vou pro restaurante, as mesas que eu olho, e hoje eu fui lá embaixo, me lembrei da época da charutaria, aí parece que eu tô vendo o cara, tipo, porra, é foda. Um exemplo de liberdade, né? Eu acho que o Pedro Melo é isso. Ele representa o entretenimento de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e ele representa um estilo de vida de liberdade, né? E o Pedro não bebia espumante. Ele começou a beber, acho que pelos 45 anos e tal. O Pedro não bebia, ele era corredor, não bebia nem refrigerante, ele tomava água até... Eu lembro que... eu acho que 90, quando a gente andou muito junto, até 89 e tal, e o Pedro não bebia, engraçado, né? Depois que ele passou a beber espumante. E esse exemplo de liberdade, né? Ele curtiu a vida e partiu. Agora eu respirei, estou conseguindo falar e raciocinar. Ele partiu sem sofrimento, curtindo. Antes do Natal eu cheguei em Porto Alegre, fui na Padre Chagas ali, no dia 23, e cruzei com o Pedro, parece que ele se despediu, levantou, me deu um beijo, um abraço, mandou um beijo para minha mãe.
É engraçado isso, né? Ele sabia que ele era esse ícone de liberdade e ele não podia partir de uma forma diferente, né? E a prova é aqui, ó, um cara tão querido que ninguém tem nada para falar mal dele, né? O meu funeral eu quero assim, Chicão, eu quero meu funeral, só que com som um pouquinho mais alto. Ali temos o DJ, né? Espumante, é isso que eu quero, e todas as pessoas que tem um pensamento bom, e o Pedro não sofreu, né? Ele partiu... Foi correr outra maratona em Nova York. Ele corria a maratona de Nova York. Correu várias maratonas. Pedro de tão especial que ele morreu no primeiro dia do ano. Nova Esperança, celebrando, Réveillon, tudo. Valeu, Ricardo, valeu, Paulo, valeu, Charim, e a gente continua. Bibo Nunes também participou muitos anos da vida de Pedro Melo, né, Bibo? Olha, o Pedro Melo, o meu início de carreira, eu devo muito ao Pedro Melo. Do pouco que eu sou, eu devo muito mesmo. Inclusive, Chicão, eu me lembro, a primeira vez que eu conheci o Pedro Melo, lá na Bandeirantes, tu nem estava na Bandeirantes. Na época nós íamos lá. Tu que me apresentou o Pedro Melo. Chegou o Chicão Tofani, Pedro Melo e Diana Zortica para participar do meu programa quando estava começando. Aí começou uma grande amizade, os lançamentos de discos que tinha no Rio Grande do Sul, trazia Lulu Santos, Paula Toller, Titãs, todos os lançamentos nas quintas-feiras eram no Água na Boca com o Pedro Melo. Muitas festas fiz, muita parceria. Outra coisa, um cara extremamente íntegro, correto, fiz mais de uma centena de negócios, nunca tive um problema com o Pedro Melo. E outra coisa, nunca vi o Pedrinho malhando ou criticando alguém. Não, era um gentleman. Um gentleman que eu botei na internet. O céu, a partir de hoje, terá um gentleman na 10ª potência. Pedro Melo, que Deus te tenha. Foi um grande amigo. E um detalhe, Pedro Melo, devido à amizade, foi meu padrinho de casamento. Meu padrinho de casamento, Pedro Melo. Então eu estou aqui para brindar a vida de Pedro Melo, porque muitas pessoas simplesmente passam pela terra. Pedro Melo não, deixou sua marca. Uma marca indelével, uma marca de um homem de sucesso, um grande amigo que eu lamento ter ido embora. Meus Pedro. Continuando nessa celebração a Pedro Melo, não enterro. Pedro Melo é um popstar, tinha que se despedir dessa vida em alto estilo e continuar em alto estilo em um outro plano. Eu vou falar com dois amigos meus e amigos do Pedro. Luiz Antônio Eichel, um amigo do Pedro da Confraria da Padre Chagas, e o vereador Denis Sequim, que é também meu colega na TV Pampa, que vai ser o político oficial nomeado pelos amigos do Pedro, eu, o Dudu, o Lobão e também o Luiz Antônio, para se encarregar das homenagens póstumas oficiais. Homenagem póstumas oficiais. Como é que você vê isso? Num momento triste, mas não adianta, não tem reversão. A reversão é prestar homenagem a quem foi. É verdade, Chicão. O Pedro foi uma pessoa que, para os dias de hoje, ele começou há muitos anos antes, pregando o amor. Você já ouviu alguém falar que o Pedro brigou com ele? Ninguém. Nunca brigou na vida. Ele sempre curtiu amizades, carinho, amor e deu muitas alegrias para muitas pessoas. O Pedro fez muitos casamentos nessa cidade acertou namoros, pela simpatia dele. Então ele deu tanto para a cidade, principalmente deu uma coisa, a alegria. O Pedro é o símbolo da alegria e da amizade da cidade de Porto Alegre. E eu acho que hoje nós estamos numa tristeza enorme pela partida dele. Mas também nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele, tivemos a alegria de conviver com o Pedro durante todos esses anos. E vamos fazer, Chicão, nós que somos amigos deles, cada um com a sua propriedade, com aquilo que pode fazer. Eu estou na Câmara de Vereadores e vou fazer tudo aquilo que um vereador pode e deve fazer em homenagem a um amigo. Principalmente um amigo como o Pedro, que sempre teve um carinho especial com a gente. Eu quero declarar aqui publicamente, eu ouvi muito o Pedro quando eu estava de secretário da SMIC. Quando eu fazia qualquer resolução sobre a noite, sobre as casas noturnas, o Pedro foi um parceiro. Ele me deu muitos conselhos e me deu conhecimento que eu não tinha. Eu ouvi muito o Pedro e aproveitei muito do conhecimento que ele tem, que ele teve, que ele tinha sobre casas noturnas, bar noturno.
e tem uma legislação, graças a Deus, e muitas dessas coisas graças ao Pedro. Eu queria fazer esse registro aqui. Então eu tenho obrigação como amigo de fazer homenagem possíveis, todas as homenagens que se possa fazer ao Pedro na cidade de Porto Alegre. Porque ele não só deu alegria, ele deu contribuições para a cidade. Então aguardem homenagens póstumas e documentadas aqui na televisão que o vereador Edenir Sequim vai fazer para o nosso querido amigo Pedro Melo. Luiz Antônio Aicol, passou o Matzenbacher aqui também, um colega nosso. Luiz Antônio Aicol, você foi um amigo do Pedro até o final, né? Sim, 40 anos. E a gente sempre foi aqueles amigos ali da Pá de Chagas, da confraria, né? Não, é o seguinte, o Pedro faz parte da cidade de Porto Alegre. Ele é um patrimônio de todos nós. E deixou muitos amigos. Eu até estava comentando que eu fiz todo o trabalho para fazer a liberação do corpo. Foi uma maratona de 28 horas. E em vários locais os atendentes perguntam assim: mas o senhor Pedro deixou algum patrimônio? Eu disse: deixou um patrimônio invejável, que são, assim, centenas e centenas de amigos. Isso não tem preço. E agora os amigos estão se reunindo, fazendo um abaixo-assinado para que seja colocado na Pá de Chagas, que é o lugar onde ele curtia e gostava, um busto. Eu acho muito justo, não só em homenagem aos amigos, mas pela cidade, pelo tanto que ele fez de alegria, que deu casas noturnas, e pela bondade, né? Porque é uma pessoa do bem e que não conheço ninguém que não tenha carinho e admiração e amizade por ele. Então, acho que esse abaixo-assinado que estão pedindo agora aqui é mais do que justo e acho que vai ser atendido. Contamos com... Querido amigo, vamos homenagear o Pedro em todos os lugares que ele gostava de Porto Alegre. Exatamente, isso aí. E a gente continua aqui nessa celebração a Pedro Melo. O WS, que é um dos grandes DJs do Rio Grande do Sul, uma das referências na música eletrônica, tem uma história muito curiosa e até divertida para falar, para mostrar que Pedro Melo realmente foi o grande charme da noite. A minha história com ele não tem nem como resumir, porque vai seguir enquanto eu estiver vivo. Quando eu fui tocar no Bunker, isso foi em 2001 para 2002, era muito jovem, mas já tocava com uma certa técnica, tinha bastante carisma. E uma vez, em uma reunião, o Pedrinho disse assim: cara, tu é muito bom, tu tem técnica, tu tem carisma, mas DJ Sandrinho não dá, a gente vai ter que bolar um nome pra ti, vamos pensar. Aí na outra reunião, nome vai, nome vem, e daí surgiu o Double S, e nós estamos aí há 25 anos já. Sucesso pra ti. Obrigado, meu irmão.